se ela conseguir entrar, daqui a pouco ela vem aqui para aula também. Mas deixa eu passar o slide. Então, hoje a gente vai conversar sobre homilética. A homilética ela é uma parte que ensina sobre como montar uma pregação, sobre como pregar, sobre como se comportar no altar. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, ver a imagem, o slide, tudo certo? Sim. Tudo certo. Então, primeiro tem essa imagem. O que é homilética? Observe essa imagem e vocês tentem formular alguma coisa que tenha a ver com ela. O que vocês acham que é a homilética olhando para essa imagem? Só olhando para ela. A gente está falando... Como se fosse uma imagem incompleta que precisa ser preenchida, né? Isso, então juntar peças para conseguir dialogar. Uhum. Também tem a ver com fala, diálogo, né? Uhum. As duas são certas, mas alguém? Não, então a gente vai ver ela durante todo o estudo. Deixa eu voltar para os slides. Aqui está em branco porque é o que a gente está fazendo agora. Nós estamos construindo as ideias agora. Mas, então, o que é a homilética? Primeiro a gente vai entrar em um versículo, que é de 1 Coríntios 9, 16 e 17. Alguém pode ler, fazendo favor? Contudo, quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, a pregação, ela já é um mandamento. E a gente não tem essa opção de querer pregar ou não. Jesus já deixou esse mandamento para a gente quando ele fez a grande comissão também, lá em Mateus 20, que ele fala, ide pregar o evangelho a todas as criaturas. Então, ele já deixou essa coisa de pregar pra gente. A gente só precisa se aperfeiçoar nisso, mas isso é um mandamento. Só que como que a gente vai pregar se muitas das vezes a gente não para estudar, a gente não tem alguém para ensinar? E é isso que eu quero mostrar para vocês, o quanto que a gente pode estudar e se aperfeiçoar nessa área. Então, para a gente pregar, a gente primeiro precisa saber ler a Bíblia. Pode falar, Jaconisa. Mateus, muitas vezes as pessoas falam assim, eu não prego porque eu não tenho dom de pregar. Esse não é o meu dom. A gente ouve muitas pessoas falando isso, porque elas acham que, no caso, a pregação tem que ser sempre em cima de um púlpito, sempre no altar, e não é assim, né? Quando nós estamos no nosso trabalho, quando nós estamos, quem ainda estuda, estudando, é o momento ali de você falar. Então, você tem que saber colocar as palavras para ter a atenção das pessoas, porque senão elas não vão te dar atenção, né? Onde você chegar, você só vai desmanchar os bolinhos, porque eles não vão participar da sua conversa, do que você tem a dizer que é do Senhor. Então, assim, é uma coisa muito importante. A homilética, a gente não usa ela só para a pregação, mas num diálogo também, né? Quando você vai falar de Jesus, quando você vai expor do Senhor, você tem que saber para poder prender a atenção das pessoas. É verdade? Isso aí. Mais pra frente a gente vai dar algumas dicas dessa parte também, de como prender a atenção das pessoas. Mas alguém quer comentar até aqui? Ou a gente pode seguir? Não? Então vamos lá. Agora a gente vai... Peraí, tem alguém entrando. Agora a gente vai para quais são os passos para a gente conseguir interpretar a Bíblia. Porque não adianta a gente pregar se a gente não souber o que, a Bíblia está falando. Existem 5 passos para a gente interpretar a Bíblia. Eu só vou dar o resumo deles porque não é o intuito da aula de hoje, que é sobre exegese, hermenêutica, esse tipo de coisa. Só que no final da aula eu vou enviar um link para vocês, onde tem livros, tem materiais extras sobre essa parte, para que vocês consigam já começar a pesquisar sobre ela. E se tiver necessidade, na próxima aula eu volto com esse tema, só de exegese e de hermenêutica, que é uma outra área de como interpretar a Bíblia. Mas
Para interpretar a Bíblia são 5 ciclos. Primeiro, a gente vai estudar os personagens do texto. Por exemplo, a gente vai pegar um texto lá de Gênesis 12, e a gente vai estudar sobre Abraão. Então, o primeiro ciclo, estudar quem são os personagens do texto. Segundo ciclo, o foco recai na compreensão das noções teológicas presentes no texto. Então, a gente vai primeiro estudar quem são os personagens, ler o texto várias vezes. Depois, o que aquele texto significa para aquela época. Por exemplo, a gente tem um costume de ler o texto de Gênesis 12, quando fala de Abraão, que Deus fala que vai levar ele para uma grande nação, que vai honrar ele. E a gente imagina o quê? E vale para todas as pessoas da Terra. Mas não, porque naquela época eles não tinham noção de planeta Terra, eles não tinham noção de universo, de nada. Então, quando Deus fala para Abraão que ele seria pai de multidões e honraria o nome dele, era para quê? Para as pessoas que viviam ao redor dele, que eram os camponeses, que eram maltratados pelo governo, pela monarquia. Então, era uma forma de que eles fossem exaltados no meio da monarquia, porque a monarquia vivia cobrando muitos impostos deles. Então, quando Deus fala para Abraão, eu vou honrar você, vou fazer você pai de multidões, é porque ele vai honrar as pessoas que estavam perto deles, os camponeses, e não está se referindo ao mundo inteiro. Então, esse segundo ciclo é isso, a gente estudar qual é o sentido original do texto. E como que a gente vai estudar isso? Através de bíblias de estudos, através de materiais próprios da Bíblia, por exemplo, um comentário bíblico próprio de Gênesis, uma enciclopédia bíblica. Lá mais pra frente eu vou dar esses materiais para vocês, mas esse é só o início mesmo. Ele não é fácil para fazer, demanda tempo, mas quanto mais você faz, mais fácil ele vai ficando, mais rápido, na verdade. Depois de analisar os personagens e o sentido original, você vai saber estudar sobre a sociedade daquela época. Você sabe que existia Abraão, você sabe que Deus queria falar com ele, mas como que a sociedade na época dele recebeu aquela mensagem? É isso que você vai estudar. No quarto ciclo, vai ser estudar sobre a sociedade, a mente daquelas pessoas, como elas pensavam, por que elas pensavam assim, não assim. Então, já é estudar a identidade das pessoas. E por quinto, a dimensão missional é a aplicação daquilo nas nossas vidas. Então, a gente vai estudar tudo o que aconteceu naquela época e agora, no quinto ciclo, a gente vai aplicar para a nossa vida. Esse é só um resumo mesmo, porque a nossa aula não vai ser sobre isso, mas é só para vocês entenderem como que isso daí funciona. Tudo bem até aqui? Ou alguma dúvida? São só os ciclos, a gente não vai usar eles hoje, mas é só para vocês entenderem que eles existem. Tudo certo? Então, agora a gente vai passar para entrar mesmo na nossa área de hoje, que é sobre homilética. Então, primeiro a gente vai entender quais são os princípios do cristão no nosso dia a dia. Alguém pode ler o primeiro? Orar é mais importante do que pregar. Nosso tempo de oração deve ser separado com mais seriedade que o tempo de estudo. A oração não é a preparação para o trabalho, ela é o trabalho. Então, a gente às vezes acha que a gente tem que pregar e deixar a vida de oração de lado. Porém, é o oposto. A nossa oração ela é muito mais importante do que pregar. Porque não adianta nada a gente pregar e não ter uma vida de oração, senão vai ser simplesmente uma palestra, alguma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, a vida de oração ela é muito mais importante do que a própria pregação. Segundo, quem pode ler? Pregar é mais importante que administrar. Uma igreja pode sobreviver com administração fraca, desde que a pregação seja eficaz. Não há nada mais patético que as pessoas irem à igreja e tocarem para casa com alimento espiritual. Esse tópico ele é mais voltado para pessoas que administram uma igreja, líder de grupo, alguma coisa assim. Porque essas pessoas elas têm que administrar o grupo, mas muitas das vezes elas deixam a pregação de lado. Porém, a pregação dentro desse sentido de grupo ele é muito mais importante do que a própria administração. Porque o grupo ele pode viver com uma falta administrativa. Mas sem a pregação, o grupo ele vai se despedaçando e daqui a pouco todo mundo se perde. Então, a pregação, nesse sentido, ela é mais importante do que administrar.
porém ela ainda está abaixo da oração, que é o mais importante. Terceiro, o amor é mais importante que a habilidade. Nem mesmo a melhor pregação será eficaz se não for transmitida com amor. Quando pregamos sobre pecado, raramente incentivamos as pessoas a mudar. Mas quando pregamos com quebrantamento e amor, o Espírito Santo derrete os corações mais duros. Sem amor, nada somos. Então, na hora de pregar, é importante sim a gente ter habilidade, estudar homilética, estudar essas técnicas, porém, pregar simplesmente por técnica não funciona. A gente precisa pregar com amor, pregar com quebrantamento mesmo, para que o Espírito Santo opere. E aqui embaixo, acho que vocês estão vendo, tem algumas referências de onde eu tirei esses conteúdos. Eu vou passar para vocês depois, para que vocês também possam estudar e se aprofundar nesse tema. Então, agora tem uma citação que fala: a preparação do sermão não é tarefa de algumas horas por semana, é o compromisso de uma vida inteira. O homem chamado por Deus e ungido pelo Espírito não tem maior privilégio ou responsabilidade do que proclamar a verdade eterna. Se o pregador deseja entregar a mensagem única de redenção e esperança à humanidade depravada, sem dúvida vale a pena despender seus melhores esforços. Nunca assuma o lugar ao púlpito sem estar preparado. Só a hábil preparação do sermão em si não faz grandes pregadores, mas com certeza ajuda. O que é que essa citação ela fala? Se preparar para o sermão não é a coisa mais importante. Você passa horas e horas e horas estudando um texto. Não é o mais importante. O mais importante é você viver aquilo que você está pregando. Por mais que a preparação, a técnica, ela ajude, ela não é o principal. O principal é você viver aquilo. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Ou a gente pode continuar? Não? Então agora a gente vai entrar realmente nas técnicas de pregação. Como a Bárbara e a Miriam falaram no início, a homilética ela está ligada à comunicação, ela está ligada à expressão. Então a gente precisa entender como que a gente vai poder transmitir essa mensagem. Primeiro, a gente precisa entender que a nossa tonalidade de voz ela é muito importante no momento que a gente está pregando. Então a voz ela é a sua maior aliada. Se vocês estiverem com o caderno aí, pode anotando se quiser, eu vou enviar o slide para vocês também. Mas o primeiro tópico, não comece em tom muito alto. Porque a gente vê que tem pessoas que elas já começam a pregar lá no início mesmo, quando elas estão lendo o texto da Bíblia. Elas já começam gritando. Isso não é legal. Então, guarde a sua voz para o momento ápice da pregação, não na introdução. A voz, muito raramente, deverá atingir o seu volume máximo. Então, comece devagar. À medida que as pessoas forem prestando atenção em você, você vai subindo o seu tom de voz. Igual eu acho que vocês já devem ter percebido quando alguém está pregando e quando ela começa a falar mais alto, a bateria acompanha junto com ela, os instrumentos acompanham junto com ela. Então é isso, vai subindo gradativamente, mas não comece já gritando. Vai aos poucos. Segundo, não deixe a voz cair nas últimas palavras de uma frase. Então a gente vai estar falando, a gente enche os pulmões e vai falando, vai chegar uma hora que vai realmente faltar ar nos nossos pulmões. Mas fale devagar, por mais que o som vai diminuir, se vocês fizerem um teste agora, vocês vão perceber, se vocês falarem uma frase, o som no final vai diminuir, só que toma muito cuidado para que esse som não se torne inaudível. Por exemplo, você começa a falar uma frase, ela está com um tom muito alto, mas ela vai diminuindo à medida que o ar do pulmão vai diminuindo. Então, pare, respire, porque aí a gente já vai para o terceiro tópico. Mantenha os pulmões cheios. Jamais ofegue durante a pregação em sua respiração pela boca, mas sempre respire pelas narinas de maneira regular e constante. Mantenha o corpo e a cabeça em posição ereta para poder respirar livremente e, se possível, evite utilizar coisas que apertem o pescoço. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido, lá na igreja mesmo, pregadores que estão pregando ficam o tempo todo assim. O que você mais presta atenção? Na palavra que ele está pregando ou na respiração dele? Então, a importância da respiração é isso.
Fale devagar, mantenha o pulmão cheio, respire pelas narinas e não pela boca, porque pela boca realmente vai faltar ar. Então, respire com calma, deixe a cabeça ereta, porque fazendo isso você vai conseguir... Oi, alguém quer falar? O Matheus, Oi, pode falar. o pastor às vezes tira o paletó e a gravata, não? Oi? O pastor às vezes tira o paletó e a gravata. Não, usar não tem problema não, não pode ficar apertando. Pode usar. Acho que percebe que está crescendo muito a pregação, ele precisa de mais ar, não tem? Às vezes ele tira o paletó e tira a gravata. Ele folga. Ah, sim, aham. É porque às vezes quando vai se movimentar muito, ele acaba aprendendo. Verdade. Então, manter o pulmão cheio. Porque se a gente ficar já com o pescoço preso, com gravata muito apertada, vai faltar ar, a gente vai ficar ofegante, e aí ninguém vai prestar atenção na pregação, que é o oposto que a gente está querendo fazer lá. Quarto, olhe frequentemente para os ouvintes mais distantes. As pessoas que estão lá no fundo, elas estão focadas em você. Mas para elas terem certeza que você está prestando atenção nelas, está falando com elas, vai virando a cabeça, olhe no olho da pessoa. Se você tem vergonha de olhar no olho, olhe para algum ponto fixo acima da cabeça da pessoa. Você não vai estar vendo ela, mas ela vai estar achando que você vai estar vendo. Porque o contato olho no olho, ele fortalece essa comunicação entre vocês. Então a pessoa vai achar, ela está falando comigo, então eu vou prestar atenção no que ele ou ela quer falar. Então, não comece a pregação com tom alto, não deixe a voz cair nas últimas frases, mantenha os pulmões cheios e olhe frequentemente para os ouvintes mais distantes. Depois, desenvolva variedade de tom, força e vontade. Porque a gente, às vezes, está com um texto... Deixa eu pegar, não sei, alguma coisa aqui, algum texto. Você vai ler, fica lendo, isso aqui, isso aqui, isso aqui, vai virar uma coisa monótona. Então, cuidado para não usar um único tipo de voz, cuidado para não ficar com aquela coisa monótona. Use ênfases nas frases, aumente e diminua o tom da voz, mas voltando lá no primeiro, não exagere na voz. A monotonia, ela faz com que as pessoas deixem de prestar atenção porque elas percebem que você não estudou de verdade. Isso transparece na mensagem. Então, coloque ênfase na sua mensagem, mas sem ficar uma coisa artificial. Porque quando você conhece o assunto, automaticamente você vai dar uma ênfase para aquilo, porque é uma coisa que você gosta. Então, estude bem o assunto, porque na hora que você estiver falando, você vai dar ênfase automaticamente a ele. Tudo certo até aqui sobre a voz? Certo? Nenhuma dúvida? Então, agora a gente vai passar para uma outra parte, que é sobre o contexto do texto. A gente entendeu agora sobre como que a gente deve usar a voz, mas como que a gente deve respeitar o contexto. Então, tome muito cuidado para não ensinar o que a Bíblia não ensina. Um texto, ele não pode significar o que não significou no passado. Então, a gente não pode pregar na igreja uma coisa que a Bíblia nunca falou. Porque isso daí a gente está colocando coisas dentro da Bíblia. E como que a gente vai entender isso? Como que a gente vai saber o que a Bíblia falou? Com paronomas bíblicos, aprender a fazer exegese, aprender a fazer hermenêutica. E como eu falei, aqueles 5 primeiros ciclos que a gente viu lá no início, eles ajudam sobre isso. Se for preciso, eu volto com uma aula só sobre aquilo. Mas estudando aquilo, a gente já vai ter uma grande noção do que o texto quer falar. E como sugestão, deixo esse livro para vocês, que é o Entendes o que Lês. Ele vai explicar passo a passo desse ciclo de como entender a Bíblia, de como estudar a Bíblia. Eu também vou disponibilizar um arquivo com esse livro e com vários outros para vocês estudarem depois. Então, estude bem o contexto para não colocar na Bíblia algo que ela nunca significou. E como fazer isso? Através da exegese e da hermenêutica. Alguém pode ler, fazendo favor, Efésios 5:18? Que a gente vai ter um exemplo agora de exegese e hermenêutica, mesmo que rápido. E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Então, o que esse texto ele fala?
Agora eu preciso de vocês para a gente montar a exegese e a hermenêutica, mesmo que vocês não saibam o que é isso, mas vocês vão entender daqui a pouco. O que é que esse texto ele fala? Não tem certo e errado, não. Pode falar, não tem problema. Ninguém? Espera que tem alguém entrando. Não vos embriagueis com vinho. O que ele queria falar com isso? Eu entendi o seguinte, quando a pessoa bebe vinho, seja tipo de álcool, a pessoa acaba arrumando uma briga, uma contenda, falando aquilo que não deve. Uhum. Aí a Bíblia é bem clara, não vos embriaguei com vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. No caso, eu entendi assim, entendeu? Nessa parte, não embriagais, não bebeis, porque a pessoa fala que não deve, mas se encher do Espírito Santo, a pessoa vai falar algo através do Espírito Santo. Quando a pessoa for ministrar, ou seja lá, falar algo do Senhor para alguém, a pessoa fala algo que vai sair através do Espírito Santo, vai ser Deus que vai conduzir a pessoa a falar aquilo com sabedoria. Isso. Então, quando ele fala não embriagueis com vinho, ele está falando o quê? Que as pessoas naquela época, elas tinham o costume de beber vinho. Que elas eram viciadas nesse tipo de vinho. Então, o que a Miriam acabou de falar foi a exegese, que foi o sentido original do texto. Então, naquela época, o texto significava isso. Só que agora a gente vai para a hermenêutica. A hermenêutica é como aplicar o texto nos dias de hoje. Então, se a gente falar, o contexto original fala sobre vícios, que eles não devem se viciar em vinho. Mas se a gente falar nos dias de hoje sobre maconha, sobre uísque, sobre qualquer tipo de droga, o texto ele é válido ainda? Ou ele perde o sentido? Porque a Bíblia falou sobre vinho. E se a gente colocar maconha, qualquer outra coisa aí, o texto continua valendo? Eu acredito que sim. Eu também. Mais alguém? Não? Então vamos lá. A exegese. O texto diz que os efésios não poderiam se embriagar com vinho, mas isso é apenas um padrão. O que é o padrão? Ele deu o padrão do que eles não poderiam fazer. Então, através desse padrão, a gente pode ligar várias outras coisas. Então, a hermenêutica. Nos dias de hoje, refere-se só apenas ao vinho ou bebidas alcoólicas de modo geral, e narcóticos. Mesmo que Paulo não fazia ideia da existência dessas substâncias, elas fazem parte desse tipo de proibição. Se enquadram no sentido original da mensagem. Então, quando vocês estiverem lendo um texto, se preparando para a pregação e o texto falar uma coisa, vocês tentem abrir esse texto para outras coisas que ele pode falar. Então, aqui, quando ele fala não se embriague com vinho, nos dias de hoje ele está falando para não se embriagar com maconha, com uísque, com vodka, cocaína, champanhe. Então, esse texto ele não significa só o vinho, mas todas as coisas que são prejudiciais como o vinho. Então, a gente pode abranger essa parte. Isso é a hermenêutica. Colocar o texto para os nossos dias. Nos dias de Paulo, era a exegese, que é o que ele queria passar no sentido original. Só relembrando, exegese, sentido original. Hermenêutica, aplicação para as nossas vidas. Então, colocando isso do maconha, uísque, vodka, é a hermenêutica que a gente está colocando dentro do texto para os nossos dias. Alguma dúvida sobre exegese e hermenêutica? Não? Então agora a gente vai entrar numa parte chamada de vocação do pregador, que foi aquilo que a diaconisa Mirella falou lá no início. Alguém pode ler? Alguém? Uma pregação pode ser chamada de real quando reflete a vida do pregador. A vida dele é o aspecto mais importante da preparação do sermão. Então, a vida de quem vai estar pregando, ela é muito mais importante do que a própria mensagem. Então, ter uma vida de oração, ter uma vida de estudo é muito mais importante do que aquilo que você vai estar montando.
Então, quais são as análises para esse sermão? Primeiro, quando você for chamado para pregar, analise a igreja. O que as pessoas elas sabem do assunto que você vai abordar? Porque se as pessoas já têm uma noção básica, você não precisa ficar naquela superfície do texto. Você pode aprofundar. Agora, se for um texto que elas não sabem, aí sim você vai ter que ir desde a base, vai ter que se aprofundar. Então, por exemplo, se a gente for pegar o estudo das mulheres ou dos homens que está tendo, a gente vai focar naquilo que os homens ou que as mulheres precisam aprender. Na aula dos homens, eu não vou ensinar sobre coisas das mulheres, na das mulheres eu não vou ensinar coisas relacionadas aos homens. Então, analise a igreja. O que as pessoas sabem do assunto? Segundo, qual que é o nível educacional das pessoas? A gente sabe que dentro da igreja não existe pessoas de todas as classes educacionais. Tem pessoas que sabem ler, que são mestres, doutores em alguma área, mas tem pessoas que não têm estudo, tem pessoas que muitas das vezes não sabem ler, não sabem escrever. Então, analise o que você está pregando. Por quê? Porque você precisa adaptar a sua pregação para todas as pessoas, desde a que não sabe ler para aquela que é especialista na sua área. Então, a pregação ela precisa fazer com que todas as pessoas entendam, independente de grau de escolaridade. Terceiro, você precisa entender qual é a idade das pessoas. Se você vai pregar para crianças, o seu tipo de sermão é um. Se você vai pregar para homens, para mulheres, o seu tipo de sermão é outro. Então, quais as necessidades que esse grupo tem? É isso que você também precisa analisar. Então, primeiro, a análise da igreja. Olhe tudo ao seu redor para que você entenda como que você pode montar esse tipo de pregação. Segundo, analise o culto. Qual que é o tema do culto? Por exemplo, hoje vai ser o culto de jovens e adolescentes. Imagina que no culto de jovens e adolescentes alguém vai pregar sobre culto de missões. Isso daí não tem nada a ver com culto. Então, preste atenção no culto que você vai pregar e pregue um tema em cima do culto. Não pregue uma coisa que não tenha nada a ver com o culto. Preste atenção também nas partes que vão ocorrer antes ou depois da pregação. Se você quiser, peça a liturgia para a pessoa, porque, por exemplo, se na sua pregação vai ter alguma coisa antes que está relacionada ao seu tema, você pode usar aquilo dentro da sua pregação também, que é o chamado de ilustração, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas analise o culto e pregue somente em cima do tema. Não fuja e também não pregue nada que não tenha relação com o culto. E por último, a análise do orador. Você tem que se perguntar, será que eu conheço suficientemente o assunto que estarei falando? Você vai pregar sobre um tema, mas você tem conhecimento realmente sobre aquele tema? Você estudou o suficiente sobre aquele tema? Depois, eu tenho tempo suficiente para ele? Por exemplo, que você vai pregar sobre um tema que é muito grande. Você vai conseguir pregar sobre aquilo em 30, 40 minutos? Então, é muito provável que não. Então, preste atenção no tempo, pergunte à pessoa que te deu a oportunidade e faça essas duas perguntas. Eu conheço o tema e eu tenho tempo para ele? E terceiro, que talvez é o mais importante, eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto? Por exemplo, imagina que é um encontro de casais e eu vou dar essa palestra. Qual a autoridade que eu tenho para falar no encontro de casais? Nenhuma. Eu não sou casado. Então, como que eu vou aconselhar para esses casais? Então, analise o sentido do culto, analise a situação que você está. Será que você tem autoridade, tem autonomia para falar sobre aquele assunto? Então, pense antes de fazer esse convite, e se tiver autonomia, aí sim a gente vai entrar nas partes do sermão. Alguma dúvida aqui sobre as análise da igreja, do culto ou do orador? Alguma coisa que vocês querem comentar, que não tem nada a ver com isso? Não? Então, agora a gente vai entrar especificamente no sermão, em qual que é o objetivo dele. Alguém pode ler? O objetivo do sermão. Isso, pode continuar. O objetivo do sermão. O objetivo do sermão não é o de informar um conteúdo ao ouvinte, nem de se explicar
passagem das Escrituras a eles. O objetivo do sermão deve ser o de transformar os ouvintes em algum aspecto da vida. A autoridade do sermão não está na argumentação, mas sim nas Escrituras. Então, qual que é o objetivo da pregação? Qual que é o objetivo do sermão? É transformar vidas de pessoas. Não são os argumentos que vão transformar, não são as nossas habilidades que vão transformar, não é o quanto a gente estudou que vai transformar a vida das pessoas, não. Mas é a própria Bíblia que vai transformar. E através disso nós vamos ser só instrumentos para que essa mudança de vida na vida das pessoas aconteça. E para isso, como que a gente pode montar uma pregação? Como que a gente pode falar sobre a pregação, as partes da pregação? E é isso que a gente vai ver agora. Quais são as partes do sermão? Agora a gente entra mesmo no nosso estudo. Quais são as partes do sermão? Como que ele é formado? O que a gente coloca? Então, agora, no sermão, a primeira coisa que você deve falar no seu sermão é o título. O título é a frase curta que despertará o interesse das pessoas. Então, quando você for montar a sua pregação, é interessante você deixar o título por último, porque você vai ter que montar a pregação toda, você vai ter que ler a pregação toda, e o título aí deve ser um resumo, bem curto mesmo, daquilo que você vai falar, mas uma coisa que gere o interesse das pessoas. Saindo do título, a gente entra na introdução. A introdução, o objetivo dela é captar a atenção das pessoas, e dentro da introdução você deve criar uma expectativa para que as pessoas mantenham o foco. A introdução ela não deve ser improvisada, porque quando você improvisa ela passa a ideia de fraqueza de ideias e falta de propósito. Então, não comece a introdução de qualquer jeito. Por exemplo, você improvisa na hora, faz uma introdução na hora. Não. Estude a introdução, monte ela, anote se for preciso, porque a introdução ela é a parte mais importante do seu sermão. É na introdução que as pessoas vão falar, eu vou prestar atenção ou eu não vou prestar atenção. A introdução, o que é que você tem que colocar nela? Você tem que colocar as ideias principais que você vai falar, porém não aprofundar tanto para que a pessoa queira saber qual é o desfecho da mensagem. Você tem que explicar alguma coisa dentro do sermão, falar sobre o que você vai comentar no sermão, mas não entrar dentro dos tópicos, porque isso vai ficar por corpo do sermão. Outra coisa também, a introdução ela é a última coisa a ser montada no esboço, já que você ainda não sabe como estará o corpo do texto. Então, monta o texto, monta os tópicos, monta a conclusão e depois você volta para a introdução. Porque a introdução vai ser o resumo dos tópicos que você vai fazer lá na frente. Alguma dúvida sobre título e introdução? Não? A gente vai agora para o corpo do sermão. O corpo é realmente o texto. Então, são as estruturas em tópicos, que são as divisões das ideias que estão sendo trabalhadas. Uma coisa que deve evitar, muitos tópicos para não embaralhar o ouvinte ou até mesmo o pregador. Continuando no corpo do sermão, como que esse corpo deve ser? Cada parte ou divisão deve ser lógica. Por exemplo, você vai falar no primeiro tópico, vamos falar que você vai pregar sobre João 3,16. O primeiro tópico, porque Deus amou o mundo de uma forma inexplicável. Primeiro tópico. Segundo tópico, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá, nós temos 2 tópicos. Cada tópico ele deve ter uma divisão lógica. Você não pode colocar... Poder pode, mas vai confundir a cabeça das pessoas. Não coloque muitos textos. Por exemplo, eu vou pregar João 3,16, mas eu já coloco um texto de Gênesis, já coloco um texto de Apocalipse. Eu faço uma viagem dentro da Bíblia que muitas vezes as pessoas elas não estão preparadas para isso. Então, pregue uma coisa, separe os tópicos de forma lógica, que você vai entender, que as pessoas também vão entender, e mantenha essa lógica durante toda a pregação. Não fique fugindo do tema. É por isso que é importante ter um sermão, porque ele vai te mostrar para onde que você tem que ir, o que você deve caminhar. Se você está fugindo muito do tema, ele vai te mostrar e vai te prender. Então, essa é importante. Faça a divisão, mas uma divisão lógica. Segundo, cada parte deve manter a unidade lógica como um todo. Então, a primeira parte do sermão, o primeiro tópico, ele deve manter a lógica junto com a introdução. O segundo tópico, ele deve manter a unidade junto com o primeiro.
e a conclusão deve manter a lógica junto com o terceiro. Porque imagina que no tópico 1 eu vou falar sobre João 3,16, no tópico 2 eu vou falar sobre a criação do mundo, no tópico 3 eu vou falar sobre a volta de Jesus. Então, qual que é a ligação desse texto? Ele não tem. O texto não tem uma lógica. Então, quando a gente for montar o sermão, todo o esboço ele deve ter uma lógica. Letra C. Cada divisão deve estar ligada intimamente ao tema e ao texto conforme a espécie do sermão. Então, esse é o que a gente acabou de falar. Espécie do sermão é além desse sermão. Sermão acadêmico, sermão fúnebre, sermão eclesiástico, são vários tipos de sermões. Então, isso daí não entra tanto nesse estudo. Mas a divisão deve estar ligada com o texto, como a gente falou nas letras A, B e C. D. Um ponto não deve conter argumento de outro, pois isso empobrece o estilo, cansa os ouvintes e, por consequência, diminui os efeitos do sermão. Então, se no tópico 1 eu estou falando sobre que Deus amou o mundo de tal maneira que se entregou para todas as pessoas de uma forma incondicional. Eu não posso colocar argumentos dentro desse primeiro tópico que eu vou falar lá no segundo. Por quê? Se eu já trouxer os argumentos do segundo dentro do primeiro, o segundo não vai ter argumentos. E aí vai virar uma coisa, aquela palestra chata mesmo, que não tem aplicação nenhuma. Que as pessoas estão lá, só estão ouvindo, no final não sabem nem o que você falou. Então, um argumento deve ficar sempre dentro do seu tópico. Não traga argumento de outro tópico dentro do que você está pregando. Isso eu vou mostrar na prática para vocês depois. Agora é só teoria mesmo, mas eu vou mostrar um sermão pronto já na prática para vocês entenderem como funciona. Letra E. A passagem de uma parte para outra não deve ser abrupta, mas natural e sutil. Se você está mudando de tópico, não quebre esse tópico e já comece outro. Não. Ache alguma forma de emendar um tópico no outro para que você passe de uma forma natural para ele. Que as pessoas consigam também acompanhar essa lógica de ideias. Porque isso também vai fazer mais sentido para elas. Alguma dúvida sobre o corpo do sermão que vocês querem fazer? Não? A gente viu até agora sobre título, sobre introdução e agora sobre o corpo do sermão. A gente vai entrar agora numa parte que se chama ilustração. O que é a ilustração? São recursos utilizados pelo pregador para criar interesse e prender a atenção do auditório, ou nesse caso da igreja. Sua função é exclusivamente auxiliar, dando suporte, ora a outro dos elementos principais. É uma maneira de apresentar a verdade sem cansar o ouvinte, sendo uma excelente forma da pessoa lembrar e reter a mensagem. A ilustração ela pode ser tanto por meio de vídeo, tanto por meio de música, tanto é uma coisa extra da pregação que você vai trazer, mas que tenha relação com o tema. Por exemplo, na última pregação que eu tive agora, eu usei aquele vídeo no final e eu usei uma ilustração também daquela menina que foi numa loja de joias, comprou a joia para a irmã, ela deu tudo que ela queria para quê? Para mostrar que ela se doou para que aquilo acontecesse. Então, essa é a ilustração do sermão. Fugir um pouco do sermão, mas trazer a mesma ideia. Por quê? Porque as pessoas elas vão prestar atenção em coisas que são relacionadas ao cotidiano delas. E a música no final era aqui. O meu objetivo foi mexer com a emoção das pessoas. Eu fiz isso de forma consciente. Aquele louvor que eu coloquei no final, ele não foi escolhido em cima da hora, não. Ele foi consciente para quê? Para mexer com a emoção das pessoas. Esse era o interesse do meu sermão. E através da ilustração, através do vídeo, eu consegui fazer isso. Então, a ilustração é para complementar aquilo que você está falando no sermão. Porque é uma forma que as pessoas vão conseguir prestar atenção sem cansar de ouvir a mensagem. Porque pode ser que você está falando, e a pessoa não está prestando atenção. Mas quando você coloca um vídeo que fala sobre o mesmo assunto, ela vai prestar atenção. Então, dependendo do tipo de ilustração que você mostrar para a pessoa, ela não vai lembrar só do que você pregou, mas ela vai só do vídeo, mas ela vai lembrar da pregação inteira. E ela vai guardar aquilo, às vezes, para o resto da vida dela. Então, a escolha da ilustração ela é muito importante. Por quê? Porque a gente vai conseguir mexer com o psicológico da pessoa, conseguir mexer com a mente da pessoa, de um jeito que ela não vai esquecer mais do nosso sermão. Alguma dúvida da ilustração? Alguém quer falar alguma coisa?
Não, eu ia só comentar aqui que a pastora Josiele, ela é excelente nisso, né? Ela vai pregar, ela leva cobertor, um monte de... E realmente, assim, você não esquece daquilo. Ela leva A do aquela caixa de presente, presente. a caixa de presente. O dia que ela deitou no púlpito, se enrolou no cobertor. Então, assim, vai um pouco de criatividade também, né? A gente tem que usar Isso. a criatividade também. Ela, nossa, toda vez ela usa um recurso diferente que realmente prende atenção e você lembra daquilo muito mais facilidade do que lembrar mesmo do texto, da pregação. Aquilo dá um link, né, na nossa mente. Uhum. Então, o sermão ele serve para isso, para que é uma forma além do texto de você conseguir chamar a atenção das pessoas. E você não se cansa quando você está vendo esse tipo de ilustração, porque você fica curioso para querer saber o que vai acontecer. Então, a ilustração é isso, para criar uma expectativa nas pessoas. E por último, a gente tem a conclusão. Na conclusão, precisa ficar claro o que se espera da parte dos ouvintes. O que eles devem fazer como consequência da mensagem que eles receberam. Então, como que a gente monta uma conclusão? Primeiro, apresenta de modo resumido os pontos principais. Na conclusão, você vai relembrar alguns tópicos que você falou e, se possível, vai fazer frases curtas para que a pessoa ligue elas àquilo que você falou. B. Usar uma ilustração, igual a gente falou agora, que resuma a ideia ou que mostre a verdade apresentada no sermão funciona na vida. Então, voltando ao que a Bárbara falou da pastora. A ilustração que ela usou no final foi o quê? Que Deus deixou um presente pra gente e esse presente é a vida eterna. Provavelmente, muitas pessoas não lembram mais exatamente das palavras que foram faladas, mas ao lembrar do presente, elas lembram vida eterna. Então, a ilustração, ela marca a pregação. Então, a ilustração ela vai mostrar como que o sermão funciona na vida real, como que o sermão funciona na vida da pessoa. Terceiro, apresente uma citação bem escolhida que declare a ideia do sermão em palavras mais eficazes e mais vívidas do que o próprio pregador consegue achar sozinho. Quando a gente estuda automaticamente, a gente vai ter uma citação, vai ter uma frase que a gente vai gostar muito. Então leva essa frase, não tem problema nenhum falar ela. É uma forma também de enriquecer o seu sermão. Para que as pessoas vejam que você se preparou, para que elas prestem atenção naquilo que você montou e saibam tudo que você fez na sua vida de estudo. Então apresente uma citação, resuma todos os pontos principais e, se possível, use uma outra ilustração para finalizar a sua pregação. E a conclusão ela não pode ser um acidente, tampouco um acréscimo. Ela serve para causar um impacto na mente e no coração dos ouvintes. Quando você fala algo... Peraí, Tati, que eu sumiu aqui. Quando você mostra algo, grava mais do que quando você fala. Como assim? Não tá saindo som, não? Tá travado para vocês? Eu acho que a Tati quis dizer que quando você está ministrando e você mostra algo, uma ilustração, fica mais gravado na mente das pessoas do que quando elas estão ouvindo. Ah, tá. Agora eu entendi o que ela falou. É isso daí, Tati. Quando você fala, mostra alguma coisa, a pessoa grava mais. Depois eu vou mandar para vocês também um livro que eu montei para os professores da escola bíblica. Nesse livro, ele mostra como que o cérebro ele aprende. Então, quando você fala alguma coisa, o cérebro ele só vai reter 10% daquilo que foi falado. Mas quando você mostra algo, a pessoa retém de 70% a 90% daquilo que você falou. Então, é um estudo interessante sobre isso. Eu vou mandar para vocês também esse link. Pode falar, presbítero. Esse negócio de fazer algo, ilustrar alguma coisa, é pura realidade. Porque um dia eu cheguei no lugar e a mulher olhou para mim e falou bem assim, eu falei, bem, a senhora me conhece? Ela falou, eu te conheço. Você é o rapaz que pregou lá na igreja e tirou a roupa. Eu falei, eu tirei a roupa? Aí ela falou, não, o senhor estava com a roupa e o senhor estava imitando alguém, aí o senhor tirou e falou que existe muitas pessoas imitando o homem em vez de imitar Cristo, tem que ser imitador de Cristo. Então, quer dizer, ficou gravado nela aquilo ali. A ilustração Quer dizer, fica gravada a mensagem. Só lembrando da ilustração, ela lembra da mensagem inteira.
Isso aí. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A irmã Tati é muito criativa. Ah, tá, mas comentou. É verdade, no curso de primícias ela usa um monte de coisa. Vamos lá então, pra gente finalizar, que tá acabando já. Então, a conclusão ela não pode ser por acidente. Ah, eu preguei tanto que agora eu não tenho mais coisa para pregar, então eu vou terminar a mensagem. Não, a conclusão ela também tem que ser planejada. A conclusão ela é uma forma de mostrar para as pessoas que aquilo que você falou com elas pode ser aplicado na vida delas. Então, por exemplo, na pregação da pastora, que ela falou sobre a vida eterna, ela mostrou para as pessoas que elas podiam alcançar aquela vida eterna. Não foi algo utópico que ela ficou falando, a vida eterna Deus deixou pra gente, mas a gente não consegue alcançar isso, esse tipo de coisa, não. Ela mostrou o presente, ela mostrou que a gente pode ter aquele presente, e na conclusão a pessoa lembrou o quê? Eu tenho que viver de uma maneira que eu consiga conquistar esse presente. Então a conclusão ela não é um acidente, ela já é planejada também. E o final, que a gente faz na igreja também, é o apelo do sermão. O que é o apelo? É o momento em que o pregador pede uma resposta das pessoas. O que o apelo deve ter? Ele deve ser claro. A pessoa que você está querendo que atenda ao seu chamado, ela deve saber exatamente o significado daquilo que está fazendo. Então não fala, aceite Jesus, vem aqui na frente. Não. A pessoa vai lá, vai aceitar Jesus, mas para que ela vai aceitar Jesus? Então você deve deixar no seu apelo por que ela vai aceitar Jesus. Qual a consequência daquilo? O que vai mudar na vida dela? Ela tem que saber o porquê que ela está fazendo aquilo. O apelo ele precisa ser objetivo, direto e sem rodeios. E além disso, o pregador precisa ser natural e não usar técnicas de persuasão. Nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo. Então, eu acredito que vocês já viram, ali na igreja não acontece tanto não. Mas em outras igrejas, pregadores que estão pregando e falam, vem aqui, pega na mão da pessoa e fala, você vai aceitar Jesus na frente da igreja inteira. Então a pessoa ela vai lá na frente porque ela está constrangida de não ir. Porque a pessoa, de certa forma, obriga ela a aceitar Jesus. Ali na igreja a gente não vai na mão, não pega isso, não. Mas tem igrejas que fazem. Usando de quê? De técnica de persuasão. Então a gente vai falar, mas é o Espírito Santo que vai convencer a pessoa de aceitar Jesus ou não. Então a gente não pode ficar falando para a pessoa menos que o Espírito Santo mostre, mas caso não mostre, se a pessoa não quis ir, encerra ali. Porque a conclusão, a mensagem está gravada na mente dela. Então, uma outra oportunidade, ela vai aceitar Jesus, seja em outra igreja, seja na mesma igreja, mas não utilizar de técnica de persuasão, porque a gente vai levar a pessoa a aceitar Jesus pelo emocionalismo e não realmente porque ela quer aceitar Jesus. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então agora a gente vai para o nosso penúltimo slide, que são coisas que a gente deve evitar na pregação. Primeiro, evite ameaçar que você está terminando o sermão várias vezes, porque o pregador ele fica relutando e nunca termina a mensagem. Vocês já devem ter visto pessoas pregando e falam, vou terminar. Aí prega mais uns 5 minutos. Já estou terminando, mais 10 minutos. Vou terminar agora. E parece que a mensagem nunca vai terminar. E você, quando ele começa a fazer esse tipo de coisa, você desliga, você para de prestar atenção na mensagem. Então, não ameace falar que está terminando o sermão. Geralmente as pessoas que fazem isso são pessoas que não prepararam a conclusão. Então elas não sabem quando terminar o sermão. Então elas ficam o tempo todo, eu vou terminar. Não, daqui a pouco eu vou terminar. Eu vou terminar daqui a pouco. Então, evite esse tipo de ameaça, porque as pessoas elas param de prestar atenção quando você começa a fazer isso. Por quê? Quando que realmente você vai terminar? Nunca sabe. Então, se você nem fale que você vai terminar. Só fale no momento certo. Então, a gente está na conclusão. Igual agora eu falei, a gente está no penúltimo slide. Então, vocês sabem que só falta mais um e acabou. Imagina se eu estivesse no primeiro slide já falando, a gente já está terminando, não sei o que, e vai passando esse monte de slide. Muito provavelmente vocês não iam prestar atenção. Então, não ameace falar que está terminando o sermão por várias vezes. Segundo, evite roupas chamativas ou com nomes escritos. A pessoa que está
sentado atrás ou até mesmo na frente não vai querer prestar atenção no que você está falando, mas vai querer ficar lendo o que está escrito na sua camisa, vai querer ficar lendo o que está escrito, se tem algum nome nela, se você está usando alguma coisa com nome, ela vai querer ficar prestando atenção naquilo que você está usando e não na mensagem. E roupa chamativa cheia de brilho, roupa chamativa cheia de, não sei, alguma coisa muito chamativa mesmo, a pessoa vai prestar atenção na roupa e não na mensagem. Então, evite esse tipo de coisas. É errado? Não é errado. Mas a gente evita para quê? Para a atenção das pessoas ser focada somente na mensagem. Terceiro, evite falar muito rápido ou devagar demais. Se você falar muito rápido, as pessoas não entendem. E se você falar devagar demais, vira monótono e as pessoas param de prestar atenção. Quarto, evite utilizar uma linguagem acadêmica ou muito formal, a não ser que essa seja a situação. Como a gente falou lá no início, na igreja existem pessoas de vários graus de escolaridade. Então, tem pessoas que realmente sabem uma linguagem formal, sabem uma linguagem acadêmica, mas tem pessoas que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Oi? Alguém quer falar? Não? Tem pessoas que nunca tiveram essa oportunidade de estudar. Então, se a gente for falar uma linguagem muito difícil, aquela pessoa não volta mais na igreja, porque ela não vai entender. Ela vai achar que ela vai se sentir excluída da igreja, porque a gente está falando uma linguagem que não é a dela. Então, por exemplo, se na igreja houver um congresso de pastores, um congresso de convenção, alguma coisa assim, tudo bem usar uma linguagem formal e acadêmica, porque esse é o intuito desse tipo de encontro. Mas quando for em um culto, quando for em algo aberto para a comunidade, evite usar esse tipo de linguagem, porque muitas pessoas não vão entender e vão sair da igreja porque vão achar que elas não são bem-vindas ali. E quinto e último, gritos só desconcentram as pessoas que desistem de prestar atenção ou tentar entender o sermão. ênfase é diferente de gritaria. Então, quando a pessoa grita, o próprio som, ele ajuda para que a pessoa não preste atenção. Porque vai ter tanto eco dentro da igreja que a pessoa não vai saber o que a pessoa está pregando. Então, se você quer dar ênfase numa coisa, é aumentar o tom de voz. Mas gritar é diferente. Quando você grita, as pessoas elas param de prestar atenção em você porque elas sabem que não vão conseguir entender mesmo. Então, se você quer dar ênfase em alguma coisa, aumente o tom de voz, mas não em um tom de gritaria. Porque isso aí a pessoa não vai conseguir prestar atenção em você. Alguma coisa que vocês querem falar, complementar, que não está aqui? Não? Então, esse agora é o nosso último slide. Algumas sugestões de livros que eu deixei para vocês. 2 são da minha faculdade mesmo, mas eu disponibilizei o PDF para vocês, que é o Pregação e Práticas Ministeriais e Métodos de Interpretação da Bíblia. Eu vou mandar o link lá no grupo, tá tudo no Google Drive. Também tem esse livro, Introdução à Interpretação Bíblica, A Arte de Pregar, que ele vai ensinar como montar uma pregação do zero, como que alcançar as pessoas pós-modernas. Vai mostrar passo a passo de como montar uma ilustração, de como você separar um esboço, como fazer uma conclusão. Porque aqui foi só para vocês verem que existem esse tipo de coisa. Mas eu não me aprofundei neles justamente por causa do tempo. Mas tem muito material agora que eu vou deixar para vocês que vocês consigam se aprofundar nele. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa? Miriam, você está com a mão levantada. Você quer falar alguma coisa? Uma Patrícia também levantou a mão. Pode falar. Será que levantou errado? Mateus. Pode falar. Igual tem pregadores que eles montam, né, a pregação e quando chega na hora lá de pregar, eles falam que Deus mudou a pregação. Então, ou eles já pregaram várias vezes nessa palavra, ou então eles não têm nada disso preparado, né? Porque como que eles vão ter tudo isso que você está falando aqui preparado, sendo que, né, foi mudado ali na hora? O que você faz? O que você diz? Esse tipo de coisa eu já estudei isso também quando eu estava nessa matéria.
O professor que me deu essa aula, ele falou que não existe isso do Espírito Santo mudar a mensagem. Porque se o Espírito Santo, se ele realmente te deu aquela mensagem, ele já sabe as pessoas que vão estar lá. Então, como que ele vai mudar a mensagem se ele sabe quem vai estar lá para receber? Então, as pessoas que falam isso realmente ou não estudaram, ou estão lá só para improvisar. Porque o Espírito Santo, ele não muda a mensagem em cima da hora. Ele já prepara, porque ele vai te dar a mensagem, ele já sabe as pessoas que vão estar lá. Ele já sabe as pessoas que vão ouvir aquela mensagem. Então, ele já vai te direcionar para aquilo. Então, falar que mudar a mensagem, muito provavelmente a pessoa ela não estudou sobre isso e ela está tentando enrolar na mensagem. Porque o Espírito Santo ele já vai te direcionar certinho naquilo que você tem que falar, porque ele já conhece as pessoas que vão estar lá. Ou então, né, ele não buscou direção de Deus da primeira vez, né? Pegou alguma coisa que ele achou que já estava pronto e chegou na hora ele viu que não era aquilo. Não era Porque o que o se Espírito Santo buscar a mandou. direção de Deus no início, Deus já vai direcionar da forma certa, né? Já vai mostrar certinho o caminho que você tem que fazer. E você vê na hora que tudo encaixa. Mais alguém? Sua mão tá levantada ainda, irmão Patrícia. Você quer falar? Não, Matheus, acabou. Acabei já. Então tá. Os slides eram esses. Pode falar, Leonardo. Eu acho que o mais difícil, Matheus, é tirar o achismo da pregação, não tem? Igual você falou, a gente querer falar coisa que não está na Bíblia, né? A gente tende a querer falar experiências pessoais nossas e querer colocar como se fosse uma verdade absoluta. E não é desse jeito. Nós estamos lá para falar de Deus, né? Não dos nossos problemas, nossas verdades, né? Acho que é aí que é muito difícil da gente fazer lá em cima. Uhum. Mais alguém? Não? Então, os slides eu vou mandar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida de alguma coisa, quando vocês forem montar a pregação, alguma coisa, vocês podem enviar. Eu vou mandar materiais para vocês de como montar a pregação detalhado, porque aqui, por causa do tempo, eu não consegui aprofundar. Vou mandar para vocês como montar uma pregação, como fazer tudo certinho, para que vocês terem um passo a passo. E vou mandar um modelo de pregação também que eu montei quando eu estava nessa matéria. No esboço real, não vai ser do jeito que está lá, porque lá para a faculdade eu precisei separar em tópicos, em ilustração, precisei botar título certinho separado, mas vocês podem usar também como exemplo se vocês quiserem. Se não tem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar então. Vou mandar os materiais para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me enviar e daqui 15 dias a gente tem o nosso outro encontro aqui no UP. Agora está sendo aberto para toda a igreja. Se vocês quiserem, pode chamar pessoas para participar, até mesmo de fora da igreja. E a gente continua daqui 15 dias. Alguém pode orar para a gente encerrar? Eu posso. Posso orar? Pode. Pai amado, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento, Pai, de aprendizado. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Senhor Deus, encher o nosso coração de desejo, Pai, pelo Senhor, de desejo de buscar, de aprender, Senhor Deus. É a melhor forma, Senhor Deus, de ganhar alma, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a tua direção. Senhor Deus, nos ajude a ser sensíveis à tua voz, Senhor, e obedecê-la, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha nos abençoar neste dia, nos dando, Senhor Deus, um bom dia, Senhor Deus, o restante de dia na tua presença. Também já quero te agradecer, Pai, pelo culto da noite. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha operar, Senhor Deus, nos nossos dias. E que neste dia, Pai, nós não venhamos perder nenhuma oportunidade de falar do teu amor. Em nome de Jesus. Amém.